Tu acha que calcular a média resolve todos os problemas de pesquisa? Achou errado, otário? Cuidado! Hoje eu vou te mostrar como a média e a mediana podem te enganar e por que entender a diferença pode salvar a tua pesquisa e até a tua nota na prova. Isso mesmo! Não quero ninguém fazendo origami com meu papel de trouxa! Então, bora começar! Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! Hoje vamos falar sobre como medir o centro de um conjunto de dados, ou seja, descobrir o que é típico ou comum. Isso é muito usado na saúde para entender pacientes, tratamentos e para analisar alguns resultados de pesquisas. É isso que chamam de medidas de tendência central? Eu acho que sim, minha senhora. As medidas de tendência central ajudam a resumir um conjunto de dados num único número. As duas principais são a média e a mediana. Para achar a média de um conjunto de dados, que também é chamada de média aritmética, tu soma todos os valores obtidos e divide pelo número total de valores. Por exemplo, imagina que as notas de 5 alunos foram 6, 7, 8, 9 e 10. Ainda bem que ela não usou a minha nota como exemplo. Sim, fiquei com vergonha de te expor. Bom, faz a soma. 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 é igual a 40. Como foram 5 notas, divide esses 40 por 5 que tu vai encontrar que a média das notas desse grupo de alunos foi 8. E se tu tivesse usado a minha nota? A gente teria um caso clássico de outlier, e os outliers afetam a média. Presta atenção, valores muito altos ou muito baixos, chamados de fora da curva ou outliers, podem distorcer a média. Por exemplo, se eu adicionar a nota da Pimpolha, que foi 1, e isso porque eu considerei que ela não errou o nome dela no cabeçalho, a nova média vai ser 1 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10, que dá 41. E dividindo isso por 6, a nova média da nota da turma seria praticamente 6,8, o que não reflete bem o desempenho típico da turma. A real é que uma única nota baixa nessa turminha pequena baixaria a nota de toda a galera, quando, na verdade, a única espertinha que, ao invés de estudar, preferiu ir pro baile funk, foi ela. Isso é preconceito! Encaminha a tua reclamação para o meu departamento de Veja Bem, que depois eu analiso. Agora vamos falar de mediana. Ela é o valor que divide um conjunto de dados ao meio, com metade abaixo e metade acima quando esses dados estão ordenados. Eu não entendi o que ele falou. Pega todos os números, coloca em ordem e vai lá no número do meio. Por exemplo, se os teus dados forem 4, 5, 6, 7 e 8, a mediana é 6, que é um número que está bem no meio da fila. E presta atenção, se o teu conjunto de dados tiver um número par de valores, tu pega os dois números do meio e faz a média entre eles. Entendeu o que é que eu desenhe? Desenha! Tudo bem. Se os teus dados forem 4, 5, 6 e 7, os dados do meio vão ser 5 e 6. Aí tu faz a média desses dois valores, ou seja, 5 mais 6 dividido por 2, que dá igual a 5,5. Esse 5,5 é o valor da mediana. Ué, mas tu não calculou a média? Sim, estrupício, eu calculei a média dos dois valores do meio dos dados ordenados, para achar o valor da mediana. Eita, que nem desenhando. Mas isso porque é muito burro, não é? Eu ia perguntar quando usar média ou mediana, mas depois dessa carraspana eu vou me recolher a minha insignificância. Menos drama, pode perguntar. A média e a mediana podem contar histórias diferentes dependendo dos dados. Olha esse exemplo hipotético dos salários de 5 pessoas numa empresa. 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil e 1 milhão. Onde que pagam isso? Se eu te contar quanto que eu ganho no meu estágio lá na academia, a gente senta na sarjeta e chora. Quem souber avisa a outra. Agora, olha pra cá. Bora calcular a média. 30 mil mais 35 mil mais 40 mil mais 45 mil mais 1 milhão dividido por 5 é igual a 230 mil.
Já, se a gente calcular a mediana, a gente ordena os valores e pega o valor do meio. 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil e 1 milhão. Então, a mediana é 40 mil. Se a gente olhar para a média, parece que o salário médio da galera é 230 mil. Mas isso acontece porque tem um outlier que ganha muito mais do que esses outros. Nesse caso, a mediana representa melhor a realidade da maioria dos funcionários. Então a média é propaganda enganosa? Não necessariamente, mas dependendo dos dados, pode distorcer a realidade se a média for usada sem critério. É por isso que é importante calcular a mediana em situações com dados extremos. O mesmo aconteceria se a gente ignorasse o dono da academia que ganha esse 1 milhão e ordenasse os dados pelo teu salário. Quer ver como ficaria? Calcula aí, o meu salário do estágio é 500 pila. Horror, pobre! Usando a pimpolha como outlier, só que abaixo da linha da pobreza, vamos calcular 500 pila mais 30 mil, mais 35 mil, mais 40 mil, mais 45 mil, dividindo por 5, igual a 30.100 reais. Agora, o teu salário do estágio puxou a média para baixo. Já ordenando os dados e pegando o valor do meio, a gente encontra que a mediana é 35 mil, que não deu tão diferente da média, porque o salário do dono é muito mais discrepante em relação aos demais do que o salário de estágio da pimpolha. Eu que queria essa discrepância do salário do dono para mim. E quem não queria? Agora vai um guia rápido. Usa a média quando os dados forem equilibrados e sem outliers. E usa a mediana quando tiver valores extremos que possam distorcer os resultados. Na área da saúde, por exemplo, um médico pode querer avaliar o tempo médio de recuperação pós-cirúrgica pela mediana, já que alguns pacientes podem se recuperar muito mais rápido do que outros. Ou então, um nutricionista pode calcular a média de calorias consumidas pelos pacientes, mas conferindo se há outliers que podem distorcer os resultados. Tá, mas e se os dados forem misturados, tipo número de consultas e peso dos pacientes? Boa pergunta! Aí tem que analisar cada dado em separado, lembrando de desconfiar dos outliers sempre que a média e a mediana forem muito diferentes. Antes de encerrar, deixa eu te dar algumas dicas. Sempre analisa o contexto antes de escolher entre média e mediana. Confere se tem outliers nos dados e como eles impactam os resultados. E considera apresentar as duas medidas para uma visão mais completa, explicando o significado delas. Agora que tu já entendeu o básico sobre média e mediana, bora colocar isso em prática nos teus estudos. No próximo vídeo, eu vou te explicar sobre as medidas de variabilidade dos dados, que são essenciais para entender as diferenças entre eles. Então já te inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado quando eu lançar esse vídeo novo. Eu ia curtir muito se tu mandasse um valeu demais ou um Pix nessa chave que vai ficar aqui embaixo para ajudar a pagar as contas do canal. Esse também é o e-mail por onde tu pode me chamar se tu precisar de uma mentoria para o teu trabalho acadêmico. Mas se o bicho tá pegando, já me faz muito feliz se tu deixar um joinha para fortalecer a amizade e um comentário que pode ser só um emoji fofinho para aumentar o engajamento. Agora, se tu não gostou do vídeo, manda pro teu colega que sempre faz aqueles cálculos errados e quem sabe ele aprende alguma coisa de útil e para de diminuir a média no trabalho em grupo. Prof, e os erros de gravação? Tô esperando pra rir desse teu videozinho bem mediano. Entendeu o trocadilho? Eu devo ter cortado carne na tábua dos 10 mandamentos para ter que aguentar essa daí. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Nova média da nota da turma seria baixa... Puta que pariu, tava indo tão bem. Onde que pagam isso? Se eu... Ai. Espetando esse cílio postiço. Agora vai... Ai, que merda esse negócio espetando no meu olho. Ai.